A Palestina. Poucos nomes evocam imagens tão carregadas de história, fé e conflito. Situada no Levante, uma encruzilhada de civilizações desde os albores da história registrada, esta faixa de terra testemunhou o surgimento e a queda de impérios, o nascimento de religiões e o fluxo e refluxo de inúmeros povos. Compreender a história da Palestina, e em particular a origem do povo palestino, é mergulhar numa narrativa complexa, multifacetada, onde a arqueologia, textos antigos e memórias coletivas se entrelaçam, muitas vezes em meio a interpretações apaixonadas e contestadas. E as raízes antigas. Um mosaico de povos na terra de Canaã. A história da Palestina não começa com um único povo ou uma única data, mas sim com uma longa e gradual sedimentação de culturas. Milênios antes de qualquer narrativa bíblica ou corânica, a região, amplamente conhecida como Canaã, era habitada por diversos grupos semíticos. Os canaanitas, um termo genérico que abrange várias tribos e cidades-estado, como Jericó, uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo, são considerados os habitantes autóctones mais proeminentes desta terra. Eram um povo agrícola e comerciante, com uma rica cultura material e religiosa, cujas cidades floresceram durante a Idade do Bronze, c. 300 e 200 a.C. Por volta do século XII a.C., um novo grupo chegou à costa sul de Canaã, os filisteus, provavelmente originários da região do Mar Egeu, um dos povos do mar mencionados em registros egípcios. Eles se estabeleceram em 5 cidades principais: a Pentápole, Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gate. Os filisteus, com sua tecnologia de ferro e organização militar, foram por séculos rivais dos reinos israelitas, que emergiam no interior montanhoso. É do nome Filisteia, Filistia, que deriva através do grego Palestine e do latim Palestina, o nome Palestina, inicialmente aplicado pelos gregos e depois pelos romanos para designar a região costeira e, posteriormente, uma área mais ampla. Paralelamente, as tribos hebraicas, israelitas, consolidavam sua presença nas terras altas. A narrativa bíblica descreve a conquista de Canaã, mas muitos historiadores e arqueólogos sugerem um processo mais complexo de infiltração gradual, conflitos e coexistência com os cananeus. Os reinos de Israel e Judá surgiram e, por vezes, dominaram partes significativas da região, deixando um legado religioso e cultural indelével. É crucial entender que, nesta antiguidade, as identidades eram mais fluidas e locais do que as identidades nacionais modernas. Os cananeus não desapareceram. Muitos foram assimilados pelos israelitas, filisteus e outros grupos que chegaram ou se formaram na região. A Palestina antiga era, portanto, um caldeirão de povos, onde casamentos mistos, trocas culturais e conquistas militares reconfiguravam constantemente o mapa demográfico e cultural. Os ancestrais dos palestinos modernos podem ser rastreados, em parte, a essas populações indígenas cananeias e filisteias, bem como a outros grupos que se estabeleceram na terra ao longo dos milênios. Segundo, sob o jugo dos impérios. Da Babilônia à conquista árabe, a Palestina, devido à sua posição estratégica, tornou-se presa cobiçada por sucessivos impérios. Assírios, babilônios, que destruíram o primeiro templo de Jerusalém em 586 a.C. e exilaram parte da elite judaica. Persas, que permitiram o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Gregos, sob Alexandre o Grande, e seus sucessores ptolomaicos e seleucidas, todos deixaram sua marca. A chegada dos romanos no século I a.C. foi particularmente transformadora. Após a subjugação da Judéia e a repressão de revoltas judaicas, notadamente a Grande Revolta de 66 e 73 d.C., que resultou na destruição do Segundo Templo, e a Revolta de Bar Kokhba em 132-135 d.C. O imperador Adriano renomeou a província de Judéia para Síria-Palestina. Essa mudança
é vista por alguns como uma tentativa de apagar a conexão judaica com a terra, utilizando um nome com raízes filisteias. Durante o período romano e o subsequente período bizantino, cristão oriental, a população da Palestina era mista, incluindo judeus samaritanos e uma crescente população de cristãos de diversas origens étnicas, muitos dos quais eram descendentes dos habitantes locais que haviam se convertido. O ponto de inflexão para a formação da identidade árabe palestina moderna foi a conquista árabe muçulmana no século VII a.C., a partir de 634 d.C. Liderados pelos califas Rashidun, os exércitos árabes, vindos da Península Arábica, derrotaram os bizantinos e incorporaram a Palestina ao nascente Império Islâmico. Crucialmente, essa conquista não implicou um deslocamento em massa da população existente. Em vez disso, iniciou-se um processo gradual de arabização e islamização. A língua árabe, a língua do Alcorão e da nova administração, tornou-se a língua franca e, com o tempo, a língua materna da maioria da população. Muitos habitantes locais, cristãos e alguns judeus, descendentes dos cananeus, filisteus, israelitas e outros grupos antigos, converteram-se ao Islã ao longo dos séculos, atraídos por fatores sociais, econômicos ou pela fé em si. Outros mantiveram suas crenças cristãs ou judaicas, tornando-se dhimis, povos protegidos do livro, sob o domínio muçulmano, com direitos e obrigações específicas. Assim, os palestinos muçulmanos e cristãos de hoje são, em grande medida, descendentes dessas populações indígenas que adotaram a língua e a cultura árabe e, em muitos casos, a religião islâmica ao longo de séculos de domínio árabe e depois turco. 3. Séculos de mudança, cruzadas, mamlucos e otomanos. A Palestina continuou a ser um centro de importância religiosa e estratégica. As cruzadas, séculos IX e XIII, trouxeram breves períodos de domínio cristão europeu, mas foram seguidas pelo restabelecimento do controle muçulmano sob figuras como Saladino e, posteriormente, os Mamlucos do Egito. Durante esses séculos, a identidade local continuou a se moldar, com famílias proeminentes emergindo e cidades como Jerusalém, Nablus, Hebrom e Gaza, mantendo sua importância. Em 1516-17, a Palestina foi incorporada ao Império Otomano, um domínio que duraria 4 séculos, até a Primeira Guerra Mundial. Sob os otomanos, a Palestina foi dividida em vários distritos administrativos, sanjaks, geralmente ligados às províncias de Damasco ou Beirute. Embora não existisse uma unidade administrativa chamada Palestina durante a maior parte deste período, o termo Arzi Filistim, ou Terra da Palestina, era por vezes usado informalmente ou em contextos específicos. Uma identidade local e regional persistia entre seus habitantes árabes. Eles se viam como parte de uma Síria maior, Bilad al-Sham, mas também com lealdades às suas cidades, vilas e famílias. A população era predominantemente árabe-muçulmana sunita, com significativas comunidades árabes cristãs e uma minoria judaica, tanto os descendentes dos que permaneceram quanto aqueles que imigraram por razões religiosas ao longo dos séculos. No século XIX, com o enfraquecimento do Império Otomano e o aumento da influência europeia, a Palestina começou a experimentar mudanças sociais e econômicas. O surgimento do nacionalismo árabe em todo o Oriente Médio otomano e, crucialmente, o nascimento do movimento sionista político na Europa, que buscava estabelecer um lar nacional para o povo judeu na Palestina, começaram a plantar as sementes do conflito futuro. 4. O despertar nacional palestino e a Nakba. A derrota otomana na Primeira Guerra Mundial levou ao mandato britânico sobre a Palestina, 1920-1948, sancionado pela Liga das Nações. O mandato incorporou a Declaração Balfour de 1917, que apoiava o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina,
com a ressalva de que nada deveria ser feito para prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes. Este período foi crucial para a cristalização de uma identidade nacional palestina moderna e politizada. Diante da crescente imigração judaica sob o patrocínio sionista e das políticas britânicas, a população árabe local, muçulmanos e cristãos, começou a se unir sob uma bandeira comum de resistência e autodeterminação. Eles se identificavam cada vez mais como palestinos, buscando preservar sua terra, cultura e o direito de governar a si mesmos. Revoltas e protestos palestinos, como a Grande Revolta Árabe de 1936-1939, foram respostas diretas a essas transformações. O ponto de ruptura veio com o Plano de Partilha da ONU de 1947, que propunha dividir a Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu, com Jerusalém sob administração internacional. O plano foi aceito pelos líderes sionistas, mas rejeitado pelos líderes árabes palestinos e pelos estados árabes vizinhos, que viam isso como uma violação de seus direitos. A subsequente Guerra Árabe-Israelense de 1948 resultou na criação do Estado de Israel, mas também naquilo que os palestinos chamam de Al-Nakba, a catástrofe. Cerca de 750 mil palestinos foram deslocados ou fugiram de suas casas nos territórios que se tornaram Israel, tornando-se refugiados nos países vizinhos, Jordânia, Líbano, Síria, ou nas áreas da Palestina que não foram incorporadas a Israel, a Cisjordânia, anexada pela Jordânia, e a faixa de Gaza administrada pelo Egito. Centenas de aldeias palestinas foram destruídas. A Nakba é um evento central e traumático na memória coletiva palestina, moldando profundamente sua identidade e suas aspirações políticas até hoje. V. A luta contínua e a identidade resiliente. Desde 1948, a história palestina tem sido marcada pela diáspora, pela ocupação, após a Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Pela resistência, através da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e outros grupos, por intifadas, levantes populares e por uma busca incessante por autodeterminação e pela criação de um Estado independente. A identidade palestina hoje é um amálgama complexo. Raízes profundas, uma conexão com a terra que remonta aos cananeus e outros povos antigos, cujos descendentes foram arabizados. Herança cultural, árabe-islâmica e cristã. A língua árabe, as tradições culturais e, para a maioria, a fé islâmica, com uma importante e histórica minoria cristã, são pilares centrais. Experiência compartilhada da Nakba. A perda da pátria e a condição de refugiado uniram os palestinos em uma narrativa comum de injustiça e resiliência. Aspiração nacional. Um desejo persistente por um Estado soberano na Palestina histórica, com Jerusalém Oriental como sua capital. Concluir a história da origem do povo palestino é reconhecer que eles não são um povo recém-chegado à região, nem uma invenção moderna, embora sua identidade nacional politizada tenha se consolidado no século XX em resposta a circunstâncias específicas. Suas raízes mergulham profundamente no solo antigo de Canaã, entrelaçadas com os muitos povos que ali viveram, e sua cultura foi moldada decisivamente pela arabização e islamização que se seguiram à conquista do século VII. A história da Palestina é, portanto, a história de uma continuidade populacional e cultural, marcada por transformações, conquistas e uma resiliência notável diante de adversidades monumentais. É a saga de um povo antigo, lutando por seu lugar no mundo moderno, uma tapeçaria tecida com fios de memória, dor e esperança indomável. Assim, a narrativa da Palestina e do seu povo é um testemunho da profunda e ininterrupta ligação entre uma terra e aqueles que nela habitaram por milênios. Das antigas civilizações cananeias, passando pela arabização,
que moldou sua identidade linguística e cultural até a emergência de uma consciência nacional moderna em face de desafios monumentais. A história palestina é uma saga de resiliência, adaptação e uma indelével conexão com cada pedra oliveira e colina daquela terra ancestral. Compreender suas origens é fundamental não apenas para apreciar a riqueza de sua herança, mas também para entender as complexidades do presente e a contínua busca palestina por reconhecimento, justiça e um futuro de paz e dignidade em sua pátria. Se esta imersão na complexa e milenar história da Palestina e na origem do seu povo enriqueceu seu conhecimento e o fez refletir, não deixe de mostrar seu apoio com um curtir neste vídeo. E para continuar desvendando as narrativas multifacetadas que moldaram nosso mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Há muitas outras histórias esperando para serem contadas e compreendidas. A jornada pelo passado é uma forma de iluminar o presente. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima exploração histórica.